Olá, como vão vocês? Tudo bem? Aqui estou eu, Nelson Júnior, fazendo um vídeo aí para vocês na internet. E esse vídeo tem uma história muito interessante, né? A forma como esse vídeo acabou sendo planejado foi uma coisa inusitada e inesperada, né? Como é que isso aconteceu? Eu estava olhando o meu feed de notícias e eu agora, como não sei, alguns sabem, outros não, eu tenho visão subnormal, eu não enxergo do meu olho direito e do meu olho esquerdo. Eu sempre tive uma visão um pouco prejudicada, então ficou um olho que ele abre em 10,5 graus de astigmatismo para menos e vai piorando, e era uma hora tarde da noite. E aí eu dou de cara, com muita dificuldade olhando lá, eu dou de cara com um post do tipo: é claro que existe si sustenido e mi sustenido. Eu adoro uma confusão teórica quando se trata de, na verdade, desconfusar, esclarecer e descomplicar. Porque existe na música algumas falhas e erros muito fundamentais quando se trata da música teórica por causa de como ela estagnou. A matemática evoluiu, a língua portuguesa evolui, todo mundo evoluiu. O que se passa no meio musical acadêmico é que, ao contrário, o meio musical acadêmico fincou uma âncora e falou: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então a coisa funciona assim. Eu não posso fazer um vídeo como eu queria. Eu adoraria chegar e fazer um vídeo enorme, mas se eu sair falando vai dar umas 4 horas de vídeo e eu não quero entrar nesse pormenor. Vamos entrar no seguinte. Quando você escreve música, se você pega a grafia musical, né, você trabalha obviamente com partitura criada por Guido d'Arezzo. O Guido d'Arezzo estava olhando para a sua própria mão e falou: nossa, e se eu passar aqui? Ele passou numa superfície com orvalho, fez lá as 5 linhas, aí falou assim: ó, eu boto aqui uma determinada linha, passa a ser uma nota, e aí ele criou o esquema todo em torno disso. Para que desse certo um monte de coisas, porque afinal de contas ele estava trabalhando como? Ele trabalhou pensando na escrita da escala maior natural, então obviamente ele pegou e aí ele começou a trabalhar como? Trabalhar com um sistema em que ele podia criar armaduras de clave, e aí tinha os sustenidos, bemóis, e surgiu o indicar isso. Quando chegamos na armadura de clave, em situações onde você tem, por exemplo, o Dó sustenido, né? E se trata de uma escala maior, então você está falando da escala maior de Dó sustenido, fica como? Fica difícil de você nomear, quando você está solfejando, etc., diferenças de nota. Então você, na hora de você dizer a escala de Dó sustenido, para músicos teóricos, você automaticamente fala, por exemplo, Si sustenido, que seria o Dó natural, igual, não muda a nota, não existe uma outra nota. A outra nota, ela não existe. Ela passa a ser uma coisa de grafia, um sinônimo, né, para caber na escrita da partitura. Aí ontem eu estava empolgado, aí eu comecei a dissertar, e eu não sei, imagina você escrevendo com a sua visão no seu pior, e aí eu já quis dissertar que nada muda na música, porque você pode pegar Schoenberg, pode pegar a música microtonal, mas não haverá uma outra sonoridade, uma outra nota ali naquele momento, porque trabalhamos com a escala temperada, e quando nós falamos em comas ou quartos de tom, elas não alteram o que ali está, porque existe também um grupo de músicos que crê na microtonalidade para explicar uma série de coisas. Vamos direto ao assunto que realmente interessa. Quando se trata da grafia retrógrada que temos,
é indispensável compreendermos que precisamos acrescentar, por causa de uma série de coisas na grafia da partitura, esse tipo de inconveniência e eu diria incoerência, né? Por quê? Porque se trata de nomear algo que teoricamente mesmo não existe. Por quê? Porque você tem, na verdade, qual é o erro que a música tradicional teórica tem? Ela tem um erro porque que ela mesma não se apercebe disso, em que ela pega 12 notas diferentes, isso mesmo, são 12 notas diferentes. E você tem 12 notas diferentes e a 13ª repete a 8ª. E você pega essas 12 notas diferentes e você as nomeia de acordo com uma escala, quando existem inúmeras maneiras de se lidar com a música. As 12 notas são notas individualmente diferentes. Então, em tese, você acolher 12 notas e os acidentes não são acidentes, são notas. Então, veja, por exemplo, quando pegamos a grafia da partitura, ela já é uma grafia falha para instrumentos de corda, como guitarra, como baixo. Quando se trata de que a nota mais grave, já começa daí, a nota mais grave que temos no nosso instrumento, já temos que acrescentar 3 linhas adicionais se usamos a clave de sol como nosso parâmetro, né? Para poder botar o nosso misão ali. Então, já começa que ela não é muito adequada à tessitura do instrumento. 2, nós temos a mesma nota repetida na casa 12 do misão, na casa 7, por exemplo, da corda Lá, e na casa 2 da corda Ré, é Mi, e na mesma oitava, com a mesma sonoridade. Lógico, existe a coisa do timbre de cordas diferentes, mas basicamente é a mesma nota. Assim sendo, quando você vê a nota executada ali na partitura, você tem 3 lugares. É diferente do piano, que você pega, você tem aquele Mi naquela oitava e você, olha, pá, você toca e tem isso. Para piano é perfeito, assim. A partitura para piano é uma beleza. Quando se trata de um instrumento onde você acha a mesma nota em lugares diferentes, na mesma oitava inclusive, você tem uma discordância da onde você pode estar executando aquilo. E aí o músico tem milésimos de segundo, se ele está vendo pela primeira vez aquela partitura, para decidir o que eu vou fazer. Então, de cara, ela não é universalista em termos práticos. Até por isso tem aquela piada, né? Você quer fazer um guitarrista parar de tocar, bota a partitura na frente dele. Não é nem pela ignorância do guitarrista, é que o guitarrista tem que pensar. E você quer fazer um pianista parar de tocar, tira a partitura da frente dele. Não é pela falta de fluidez do pianista, mas é que geralmente o pianista ele se acostuma de tal forma a ler que para ele a improvisação se torna um pouco mais difícil e complexa, mesmo porque para nós que tocamos instrumentos como guitarra, por exemplo, nós temos shapes, nós temos formatos que, se por um lado nos tornam preguiçosos, por outro lado facilitam imensamente a nossa compreensão do nosso próprio instrumento. Já o piano, ele é um instrumento de intervalos e que é muito mais adequado à visão da partitura, porque nele todas as teclas brancas são em escala maior natural e as teclas pretas os acidentes. Assim sendo, é muito mais simples. Você bate o olho na partitura, você já sabe, você já tem a tecla no teu dedo. É muito mais rápido, é muito mais simples. Você não tem shape, você tem, olha, a nota está aqui e está aqui. É uma coisa diferente. Uma vez eu estava falando com o Mozart sobre isso,
E ele até falou uma coisa, né? Aquela coisa, é mais do que claro e óbvio, né? Que isso aí faz um bocado de tempo, até eu me lembro. Foi num workshop que eu fiz na época era uma marca de amplificadores. Eu toquei no EMT e aí eu cruzei com ele no backstage. A gente tava falando, jogando conversa fora, e a gente falou da inadequação da partitura para guitarristas. E ele falou, a tablatura veio a resolver a vida do guitarrista porque ela dá a região, o local, a nota, e ainda por cima ela completa, porque quando você tem a partitura embaixo e a tablatura, ela te dá a divisão de tempos, né? E ela te dá a adequação que a partitura te dá rítmica, porque isso é uma coisa interessante. A partitura tem uma adequação rítmica única, e isso torna muito mais simples, isso que torna a gente acorrentado a isso. Mas vamos debater o fato de que nós lidamos com música ocidental. Como eu disse, eu ia começar devagar nesse post, falar de Schoenberg, falar... Por que eu ia falar sobre isso? Porque você pode pegar... o que eu queria dizer no post era falar assim, você pode pegar todas as vertentes, do microtonalismo ao Schoenberg, não vai brotar uma casinha nova no instrumento. Mas eu estava sendo tão mal sucedido na minha explanação, exatamente porque você vai escrevendo e você não lê o que você já escreveu porque você está com dificuldade de visão e está tarde da noite, que eu falei, para, pum, deletei o que eu tinha escrito, falei, não, amanhã eu faço o vídeo e explico melhor. Porque quando você está sendo mal compreendido e nem você está satisfeito com o que você está escrevendo, você está dissertando sobre teoria. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Existe um programa muito legal que eu acompanhava, que chamava Mundo da Música. Ele passava num canal por assinatura e era um programa que debatia música no mundo inteiro. Então você debatia a música na África, a música na Indonésia, etc., né? E aí você vê que quando sai da temática ocidental, existem povos que interpretam as notas de outra forma e que não giram em torno da velha história da escala maior ser o nosso centro de observação tonal. Não. E nem tampouco pensam no nome das notas como nós. Então, a coisa funciona assim. Nós temos 12 notas e tem países cujo treino auditivo da população abrange microtonalismo. Quando você vê música árabe, quando você nota, sabe, nuances. A música gamelã, que ela se divide em quartos de tom, mas ela trabalha de forma diferente. Ela é até difícil explicar, porque eles têm escalas com quartos de tom, mas eles ao mesmo tempo eles trabalham com menos notas. Então as escalas às vezes são pentatônicas, mas na verdade as notas que eles trabalham têm quartos de tom, né? Então fica esse debate. Nesse caso, quando você vai tocar com comas, quando você vai tocando e quartos de tom existem, ok, existem notas diferentes, sim. Porque isso já fica para provar que a nossa grafia, dentro da teoria que existe musical atualmente, é falha, terrivelmente falha. Quando nós vamos escrever esse tipo de música, parecemos analfabetos, porque nós começamos a trabalhar com quartos de tom que os caras, para eles, é natural. Eu me lembro que nesse programa Mundo da Música tinha até um violinista árabe que ele executou uma peça do país dele enquanto ele estava na escola, né? Ele estava estudando na Europa, e o professor dele, ele executou uma peça
bem complicada, e o professor dele falou assim: nossa, que interessante, você tem tanta técnica, mas por que você toca tantas notas erradas? Não entrava na orelha do cara aquele microtonalismo. Então, é impossível não falar de comas quando se trata de falar do porquê não existem o si sustenido e o mi sustenido. É impossível não falar de comas dessa forma. E também não existiria o dó bemol e o fá bemol, né? Por quê? Porque entre essas notas você pode sim, se você está pensando ocidentalmente, existem variáveis de coma, mas na nossa grafia isso é indiferente. Na nossa grafia musical atual e vigente, quartos de tom são abolidos e abominados. Nós que tocamos guitarra, nós temos o blues, tem quarto de tom pra caramba. Mas aí, mesmo na partitura, né, você tem aquele bend full, bend 1/4 e tal, mas é assim, é uma coisa que no piano é inaplicável. Nós temos uma música voltada à tonalidade plena e absoluta e careta, diga-se de passagem. A música tonal e atonal, ela trabalha com as mesmas 12 notas quando se trata de nós que trabalhamos com instrumentos temperados. Então, os nossos instrumentos, inclusive, têm um cálculo errado. Porque se nós paramos para realmente compreender, já que existe uma pesquisa que foi feita com relação às guitarras, né? Quando eu falo dos nossos instrumentos, eu falo dos instrumentos guitarra, baixo, violão, instrumentos que são ligados a esta área da música a qual eu atuo, mas vamos falar principalmente disso. Instrumentos com traste, eles têm que ter uma adequação. Foi descoberto que, na verdade, as notas nunca são exatamente como deveriam ser, porque o cálculo é errado, então deveria haver uma adequação por causa da espessura da corda, da própria vibração da corda no instrumento, deveria haver uma adequação nos trastes, e os trastes não deveriam ser retos. Então existe uma base de cálculo errada, e aí criou-se, se vocês procurarem na internet, o True Temper, que é o tipo de instrumento que os caras colocam um traste parece que foi colocado por um bêbado, né? Ele é todo torto, só que quando você bate o acorde, ali o acorde é absoluto, como se fosse um tecladão ali, né? Por quê? Porque assim o é. Existem várias falhas nos cálculos. Porém, você ter uma guitarra com traste todo torto, quando você vai executar um bend, quando você vai dar um vibrato, é uma sensação um pouco desconfortável. Quem tocar uma guitarra True Temper vai sentir esse desconforto, essa sensação não muito legal, né? Por que eu estou citando tantas coisas sobre notas? Aí, porque deve ter o teórico que está, não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Na verdade, o cálculo é todo embasado na existência de 12 notas. Embora esta sonoridade de 12 notas é uma sonoridade acatada atualmente pela música ocidental, mas não é absoluta na percepção auditiva de povos que têm outro tipo de sonoridade, que tenham 25 notas, etc. Então, as coisas soam diferente. Vocês compreendem que nós pensamos nas nossas 12 notas, mas nós restringimos ela a 7, falando da escala maior como sendo o nosso centro de percepção, quando na verdade não o é. Nota é nota. Assim, pensando, por isso que eu citei Schoenberg inclusive no post, porque assim, você precisa explanar um pouquinho mais essa história.
Quando você se pensa na escala maior natural de forma careta ali, você está fazendo o seguinte: você está julgando a língua pela gramática, tá? E a língua é viva. Voltando a esse programa muito legal que era o Mundo da Música, ele tinha um cara muito bacana que ele descreveu o que é a teoria. A teoria musical dá um jeito de descrever aquilo que o músico já está executando normativamente na sua arte, no seu dia a dia. E assim o é. Na verdade, toda a escola musical que nós vemos, nossa, o cara faz assim, 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 ele não pensou aquela estrutura. Ele, como músico, a executou e aí pensou: nossa, eu estou fazendo as coisas assim, desta forma. E mesmo quando paramos para avaliar o que é muito antigo, porque tudo que nós temos com relação ao que se desenvolveu na Grécia, tudo que nós temos com relação ao que foi resgatado da Grécia por Guido d'Arezzo e também desenvolvido por ele, visto que as próprias notas, vocês sabem aquela história, né? Dó não era dó, a grafia dó era ut, né? Pegando aquele hino em latim, né? Ut quantelax resonare fibris mira gestorum fama oituorum solve polluti. Vocês estão ligados dessa história, eu não preciso ficar explicando e debatendo teoria, porque eu não sou adepto da punheta teórica. Apenas eu sou adepto do seguinte: na grafia, por uma questão de praticidade, você às vezes tem que cometer essa incoerência, porque a grafia musical ainda é a mesma grafia retrógrada da Idade Média. Embora hoje se trabalhe com glissandos e microtonalidade de forma totalmente louca, com o advento da música eletrônica, etc. Mas em tudo isso, se você vai levar em conta que a música tradicional com as 7 notas, não existe uma nota nova, e debater dó bemol ou si sustenido é punheta psicológica que dá prazer enorme àqueles que pensam pouco na guitarra e muito mais em papel. Eu não sou um músico burocrata que vai ficar assim: olha que bonitinho o papel, eu agora vou... Não. E é um desserviço para a música total. E nisso, inclusive um colega que estava conversando comigo e entendeu talvez o meu ponto de vista, chegou nessa conclusão também, que é um desserviço para a música nós colocarmos isso a ferro e fogo, mesmo porque você não iria escrever uma escala fazendo isso dessa forma se não fosse necessário, porque seria ficar enfiando coisas que dificultariam a leitura. Embora, como eu disse, a grafia da partitura ela é muito legal para o piano. Desenvolveu-se a tablatura para instrumentos de corda e, na minha opinião, cada instrumento existente teria que ter o seu próprio meio de pentagrama que facilitasse a leitura total daquele que executa. Eu usei a palavra pentagrama, né? Não, seria o seu local de escrita, né? Então cada instrumento, no caso a guitarra, no caso o baixo, no caso o saxofone, cada instrumento deveria ter algo que o músico, observando, lesse com mais rapidez. Nós guitarristas tivemos a sorte imensa de termos o desenvolvimento da tablatura, que é sim a grafia mais prática. Não é... Quando vem o cara defender a partitura como a grafia prática, ele está defendendo como grafia universal, não como grafia prática.
Qualquer um que defenda como grafia prática bebeu, tá? Mesmo porque a própria clave de sol, ela, como eu já disse, você para ter o misão ali, você tem na afinação tradicional de acrescentar 3 linhas a mais, ou seja, você já vê que as 5 linhas já fogem por completo do que se pensaria. E aí você tem que ficar migrando de clave para você escrever alguma coisa, se fosse pensar assim, o que tornaria toda a história muito mais inviável, muito mais complicada na primeira batida de olho, né? Para mim, então, que agora vejo menos, mais complicada ainda. Para ensinar alguém, eu vi, inclusive no post, um outro colega havia citado assim, mas é difícil para as pessoas entrar na cabeça das pessoas. Não, é difícil para entrar na cabeça de alguém que lê papel, que não vai crescer uma casinha nova no teu instrumento. É apenas teoria, só teoria, entendeu? Calma, sabe? Só teoria. Na prática, o teu instrumento reproduzirá a mesma nota sempre. O que é errado, sim, na grafia musical é essa maneira retrógrada de enxergar somente o quê? Enxergar somente 7 notas musicais, quando na verdade são 12. E aí vai, não, mas são 12, mas você não estava falando do microtonalismo? Sim, mas nós não estamos falando do que nós temos dentro da música ocidental, não são 12 notas, mas aí a gente pegou e criou a estrutura das 12 notas dentro da escala maior, e aí falamos de 7 notas. Inclusive as crianças são ensinadas, quantas são as notas musicais? 7. Ah, são 7 notas musicais? E o resto? O resto ninguém aprende na escola. Então não se ensina a música na escola já desse princípio básico, que são 12 notas. Porque ninguém vai ficar explicando o princípio de sustenido bemol para criança, cara. Então a música ocidental já está numa ruptura que é louca, de cara ficar vendo papel. Aí você vai ver o cara geralmente, porque no jazz, porque... Foda-se. Você não tem que teorizar, você tem que ver na prática. A música teórica, vamos voltar ao que eu vi daquele cara que era um professor de universidade, um puta estudioso da música, naquele mundo da música. A frase não é minha. A teoria dá um jeito de reproduzir de forma explicativa o que o músico já faz. Então você ficar fazendo isso, por exemplo, o mesmo cara citou no mesmo programa, na África a palavra harmonia não existe. Em algumas tribos os caras têm uns instrumentos lá, e se o cara dá uma nota fora, é errado. Lá não existe esse negócio. O conceito harmonia existe, mas o nome não tem. Então o que é? As coisas que são consonantes ou dissonantes, que vão numa direção, vamos lá, consonante ou dissonante, pelo amor de Deus, não estou falando, eu acho que eu tenho que tomar cuidado para usar termos musicais teóricos quando eu estiver fazendo uma dissertação. Então vamos lá, as coisas que juntas funcionam ou estão discordando, por assim dizer, quando se trata de teoria, não estou falando de dissonância ou consonância na parte de acordes, de formação, eu estou falando de teoria. As coisas que vão numa única direção ou que diferem é exatamente o que cria a dificuldade das pessoas aprenderem música. O resto todo é punheta intelectual. Se vocês afirmarem para um aluno, né, quem é professor de verdade, desculpa, olha, não estou denegrindo nem fazendo pouco de ninguém, quem é professor de verdade sabe que para um aluno aprender, ele tem que aprender na prática e observando as coisas. Você falar que na grafia o sinônimo é certo, olha que interessante, sinônimo, olha que palavra legal, é sinônimo de perfeito. Você falar que são coisas diferentes, você está errado, cara.
Você está errado, porque não são, nunca foram, e é punheta intelectual achar que são. Não vai alterar, não vai crescer uma casa nova no seu instrumento, não vai se criar no universo uma nota nova na sua observação. E você sabe disso. É apenas teoria. E assim sendo apenas teoria, você deve falar, olha, teoricamente, sim, mas a nota não existe. A nota é a mesma. Aí, o bom professor e competente profissional deve, inclusive, dissertar, ao todo são 12 notas, né? Você notou no instrumento? Sabe essas notas que sobram? Se você está explicando a escala maior natural, porque afinal de contas você está seguindo o quê? As regras da música vigente ocidental. Você está explicando, olha, tá vendo essa nota que sobra? Ela é, então, sustenida ou bemol, mas na verdade, não a pense como um acidente. Pense nela como uma outra nota. Por quê? Porque até a nossa referência de nota de 440 Hz é alterável. Eu posso alterar a afinação do instrumento. Eu posso estar tocando uma nota que para mim ali, na minha visualização do instrumento, é Sol, e para o outro cara lá, o cara afina diferente, aquela nota lá é Dó, sei lá. A afinação do instrumento do cara está com as cordas frouxas. Sei lá, bicho. A questão é que quando você começa a falar de nota de forma absoluta, você está esquecendo das inúmeras variáveis que existem de interpretação do assunto. Então existem 12 notas, ponto. Dentro dessas 12 notas, a grafia da música ocidental elegeu 7 notas e as nomeou. E as nomeou ali, temos toda essa situação ali com Guido d'Arezzo, com aquele hino tal, e que inclusive Ut passou a ser Dó. Ok? Opa, já temos essa alteração interessante. Então, pegamos as 7 notas musicais, temos toda esse pensamento pitagórico e também da contribuição de Guido d'Arezzo, e fomos nessa direção da escala maior natural. E aí tudo que está fora da escala maior natural é antinatural? Não! Esse tipo de pensamento mesmo é um pensamento pensando no quê? Piano. Olha que interessante, parece que tudo gira em torno do quê? Piano. Porque foi o grande instrumento, né? Mas toda a questão é que no desenvolvimento da música esqueceu-se, por isso que eu falei, esqueceu-se que o centro tonal é uma questão muito de observação, que a música que nós usamos ela é tonal e modal, sim, tá? Perfeito. Mas que se vamos estudar a música realmente de forma teórica e não no papel de ficar punhetando o que Guido d'Arezzo criou, nós estamos bem errados. Toda a nossa grafia é falha. Todo o conceito musical em cima do pentagrama, todo o conceito musical em cima de 7 notas e não de 12, que simplesmente coloca 7 notas e o resto como acidente, todo esse conceito é errôneo. E quando você vai modulando e mudando de tonalidade, a coisa fica bem prática, fica beleza. Principalmente para guitarrista, porque muita coisa é shape, muita coisa é assim, né? Então o cara vai lá, mudou de lugar, tal. Para pianista é muito intervalar, beleza. Mas quando você pensa que é sempre a mesma coisa e que a música cria um ciclo e que esse ciclo se repete e que tudo vai se repetindo, é impossível você achar que o conceito das 7 notas é correto e coerente. Então vamos lá. Teoricamente, sim, você é obrigado a escrever essa incoerência, tá? É assim. Da mesma forma que existem coisas
que um dia caem na língua, né? Por exemplo, existem determinadas coisas, acentos, formas de falar que com o passar dos anos caem na língua. Na música não aconteceu. Então não houve alguém que falou assim: gente, tem um substituto para essa história. Você sabe por que não houve? Porque o músico, ele é de caráter altamente egocêntrico. Quem é que chegaria, se alguém chegasse e falasse: puta, eu tive uma ideia diferente com relação à grafia musical, ele seria ignorado. Até o método Kodály para ensinar crianças, tem gente que torce o nariz. Eu não tenho concordâncias totais, mas até aí fica assim: então adapte, crie. Então aí, criando, adaptando. Não, mas tem gente que simplesmente só se nega e fecha os olhos e fala: não quero saber disso. Então é importante que se debata a música em alto nível. Ficar punhetando um post na internet para fazer moleque debater e ainda falar: não, mas não entra na cabeça dos outros. Não entra na sua. E tô sendo respeitoso, juro, com todo mundo, porque eu realmente amo os meus colegas de trabalho. Mas é assim, realmente não vai alterar no teu instrumento. E a teoria não é o que vira a prática. Cada coisa que você executa no seu instrumento foi criado da prática para... Peraí, agora isso aqui precisa ser escrito. Da prática para a teoria. E não da teoria para a prática. A teoria surgiu depois para explicar o que acontece na música. A música, desde que ela surgiu de forma expressiva. A música é linguagem. Então, se não altera, é papel, perda de tempo, punhetagem teórica, ficar debatendo esse tipo de coisa. Até era legal que o post tinha, né, o personagem histórico com os olhos virados. Eu, infelizmente, com a minha pouca visão, não pude reconhecê-lo, porque assim, as coisas são meio embaçadas para mim, e estava bem embaçado. Aí tava lá com os olhos bem viadesco, bem sem ser homofóbico, hein? Porque agora hoje tudo é tudo, mas assim, meu Deus, é claro que não existe na prática. Na física não vai existir, não é outra nota. No instrumento não vai existir, não é outra nota. Não vai surgir uma tecla nova no teclado, não vai surgir uma casa nova no instrumento. É apenas teoria. E a teoria, infelizmente, é falha. É sim, você que acha tão bonitinho, está ensinando uma coisa desde a Idade Média, desde antes disso, né? Que Guido d'Arezzo pensou muito bem, foi genial, tal, baseado no que não surgiu só dele, mas surgiu também lá na Grécia. Mas é falha. É sim. Hoje em dia, até na nossa música, temos variáveis 1000. E digo mais, você falar em música especificamente sem pensar, pensando em notas tão desta forma, vamos falar sobre microtonalismo de novo. Me lembro, quando eu era jovem, eu fui com um amigo meu na aula que ele tomava, queria me lembrar do nome, era um cara que era espala da Orquestra Municipal, dava aula de violino para ele. É o Fernando Hipólite, o meu amigo, que tomava aula com esse cara, e esse cara era um excelente violinista, e ele falou uma coisa muito curiosa, que é plena verdade. Ele falou: na hora que o cara toca ali, tá todo aquele monte de violino tocando, o cara toca aquela nota. É um instrumento fretless. Você acha que os dedos de todos estão no mesmo lugar? Não, e é exatamente por causa dessa nuance e desafinação que a orquestra cria aquela massa sonora tão bela, né? Então aí vem aquela coisa: instrumentos True Temperament, legal, bacana, mas é uma carta a mais na manga. Microtonalismo é extremamente interessante se você tiver ouvido para pesquisar música árabe,
pesquisar a música gamelã, pesquisar até como o pessoal subentende a música em Tuva, aquela aldeia da Mongólia, onde os caras cantam mais de uma nota de uma vez. É muito louco isso. É muito legal toda essa pesquisa, porque isso é música na prática, música tocada. Punhetação teórica só serve a quem não quer tocar. O cara quer ficar em casa o pau duro na frente da partitura. Olha, tudo bem, legal, não entrei nessa por isso. E nenhum músico da história entrou nessa por isso. Tem que rever seus conceitos. A gente entra pelo que a gente ouve. A internet já nos cria o desfavor de ter música à vista. As pessoas gostam de ver ao invés de ouvir. Então, como a internet já nos cria esse desfavor, seremos nós que continuaremos com essa punhetagem ao invés de, olha, não, é assim, ó. Música se ouve. Vamos parar de punhetar teoria inútil e vamos começar a debater como ensinar música nas escolas corretamente. Vamos começar a debater como ensinar crianças corretamente. Vamos começar a debater, sim, se o conceito de 7 notas é correto, uma vez. Eu estou falando, é assim, o conceito de 7 notas tem as 12, mas as tem como acidente. Então, se você ficar no ensino nas escolas para criança falando existem 7 notas musicais. Não! Existem 12 notas musicais. Só que aí a gente não tem argumento, porque aí faltam os nomes, né? Veja quanta falha, é um cadafalso de ideias que não se completam, não se complementam. Por isso, eu preciso que os meus colegas músicos realmente assumam a sua função de educadores. Quando eu vejo esse tipo de coisa e esse tipo de ação, não leva a nada. Agora, leva sim, se cada um que tiver uma opinião contrária, gravar um vídeo, explicar a sua opinião e ir na direção educativa, a discordância educada, e explicar os porquês. É muito importante que a gente contribua para que mais pessoas aprendam música em alto nível e não aprendam eu ouvi falar no post, não aprendam na discordância, mas aprendam na consonância, porque dentro da música somos todos artistas e que devemos explicar de forma clara a nossa arte. Então, no papel existe o si sustenido e o mi sustenido, o dó bemol e o fá bemol, mas no som não existe. Então, se é para debater bobagem, não vamos debater bobagem, vamos elevar o nível. E se é para pesquisar, vamos pesquisar o que realmente muda.